pessoal, tudo bom? Vamos falar sobre Yin e Yang aplicados à medicina chinesa? Meu nome é Renato Fleury, sou acupunturista e esse é o canal do Instituto Lucano. Bom pessoal, seguindo então os vídeos Fundamentos da Medicina Chinesa, vou falar hoje sobre o Yin e o Yang aplicados à medicina chinesa. Poderíamos afirmar que toda a medicina chinesa, fisiologia, patologia, diagnóstico, tratamento, pode ser reduzida em todos os seus aspectos à teoria básica e fundamental do Yin e do Yang. Todos os processos fisiológicos e qualquer sinal ou sintoma pode ser analisado à luz dessa teoria. Tá? Então pensem assim, a teoria do Yin e do Yang é a mais abrangente de todas. É aquela teoria que está por trás de todas as outras, tá? Ela sozinha, às vezes, não vai te capacitar, não vai te dar as ferramentas para você ter um diagnóstico preciso, tá? Mas se você não entender essa dualidade energética, você vai ter muita dificuldade também na hora que você chegar numa teoria mais complexa, na hora que você for ver um pulso, na hora que você for ver 5 elementos, na hora que você for ver língua, síndromes, enfim, né? As coisas que vêm para frente aí nos estudos, se você não entender essa base da teoria do Yin e do Yang, você vai ter dificuldade de entender isso mais para frente, tá? Então, por isso que é importante a gente entender, ter essa base sólida, entender bem essa teoria para poder seguir com os estudos. Primeira forma da gente entender Yin e Yang e as estruturas do corpo. Cada parte do corpo tem um caráter predominante, Yin ou Yang. Essa predominância é relativa. Por exemplo, o tórax ele é Yin se comparado à cabeça. Só que o tórax ele é Yang se comparado ao abdômen. Yin e Yang são relativos. Relativo a quê? Aquilo que você está usando como comparação, tá? Então, o exemplo que eu costumo dar muito para os meus alunos, né? Quando eu estou dando aula, tem as canetinhas lá e eu uso elas. A gente vai imaginar aqui. Pensa na cor vermelha, azul e preta. Qual é a mais Yin, qual é a mais Yang, qual que vai ser a intermediária? Bom, o preto é o mais Yin. O vermelho, dentro dos aspectos das cores, o vermelho está mais próximo do branco. É o mais Yang. O azul é Yin ou Yang? O azul ele é Yang comparado com preto, porém Yin comparado com vermelho. Então, esse caráter Yin e Yang, ele vai ter essa importância, porque, essa característica de ser relativo àquilo que você está analisando. Então, ó, mostrando as estruturas do corpo. Yang está relacionado ao dorso, enquanto o Yin à frente. Yang, cabeça, Yin, o corpo. O Yang, a parte mais externa do corpo. O Yin, o interior do corpo. Yang, acima da cintura. Yin, abaixo da cintura. Yang, posterolateral, então parte de trás e parte mais externa. Yin, anteromedial, parte da frente e parte mais interna. Os órgãos Yang são os órgãos ocos, as vísceras, estômago, vesícula, intestinos, bexiga. Tá? Os órgãos Yin são os órgãos cheios, pulmão, coração, baço, fígado, rim. Função, o Yang está relacionado à função dos órgãos. O Yin está relacionado à estrutura dos órgãos. O Yang é o Qi. O Yin é o Xue, o sangue. O Yang ele é um Qi defensivo. O Yin é um Qi nutritivo. Então, a gente começa a ter alguns conceitos aí para a gente começar a entender essa questão na medicina chinesa. Vamos entender então como é que essa energia se apresenta no corpo. O dorso, a parte das costas, é Yang. A frente é Yin. Se vocês têm acompanhado meus vídeos, um dos primeiros vídeos que eu postei é o Quachá para aumentar a imunidade.
Quachá é uma técnica de raspadura terapêutica. Raspar é movimento, é uma técnica Yan, que é feita na pele, que é a parte externa, que é Yan. No dorso, especificamente, essa técnica que eu mostrei para vocês, é feita no dorso, que é uma região Yan, tá? E o Yan, ele é também a energia do Qi defensivo. Ou seja, você tem uma técnica Yan no lugar Yan, né? Que vai aumentar esse Qi defensivo e aí, consequentemente, a gente tem uma melhora na imunidade, tá? Se estiver curioso, busca aí, tá lá na playlist Cura-te a Ti Mesmo. Já à frente, né, o tórax, ele tem característica Yin, então está mais relacionado ao Qi nutritivo, a nutrição. Cabeça é Yan, corpo é Yin. Cabeça, todos os canais Yan, todos os meridianos Yans, eles se iniciam ou eles terminam na cabeça, né? Os meridianos dos membros inferiores, todos se iniciam na cabeça. Os meridianos dos membros superiores, todos terminam na cabeça. Então é um local de concentração de energia Yan. A natureza da energia Yan é de ascender, de subir. Então você vai ter normalmente manifestações do Yan no alto, na cabeça, suor, cefaleias, olhos vermelhos, todos sinais de Yan, de excesso de Yan. O fogo, né, o calor, que são Yans, tem essa tendência de subir. A cabeça, então, vai ser mais afetada pelo vento e pelo calor, por ser uma área mais Yan do corpo, tá? Já o corpo e o tórax, que são mais Yin, são mais afetados pela umidade e pelo frio, que são energias mais Yins. Yan é exterior, Yin é interior. Então, as estruturas do corpo, pele e os músculos, têm relação com o Yan, com a proteção, volta lá, Qi defensivo. Já o interior, os órgãos internos, os ossos, estão relacionados com a energia Yin. Tem a ver também com a nutrição, e no caso dos ossos, com sustentação. Acima da cintura está relacionado com Yan, abaixo da cintura está relacionado com o Yin. Então você tem os fatores patógenos Yans vão afetar mais da cintura para cima, assim como os fatores patógenos Yins vão afetar mais da cintura para baixo. E a gente vê isso principalmente relacionado às questões de pele na hora do diagnóstico, né? A gente vai ver mais questões de pele relacionadas a fatores Yans acima da cintura, e a gente vai ver mais questões de pele relacionadas a fatores Yins abaixo da cintura. Posterolateral, anteromedial. Posterolateral é Yan, anteromedial é Yin. É um local de predominância de onde essas energias circulam. Então a energia Yan circula mais na região posterolateral, enquanto a energia Yin vai predominar a sua circulação na região anteromedial. Para quem não é da área da saúde, posterolateral é parte de trás e a parte mais externa do corpo. Anterolateral é a parte da frente e a parte mais interna do corpo. Órgãos Yans e os órgãos Yins. Os órgãos Yans, então, vão transformar, vão digerir, vão excretar, enquanto os órgãos Yins vão armazenar as essências, né, que são extraídas pelos órgãos Yans. A função é uma característica Yan, enquanto a estrutura é uma característica Yin. Para entender isso, vamos pegar um exemplo do fígado. O fígado, ele armazena o sangue. Isso representa o seu aspecto Yin. E é a sua estrutura. Por outro lado, o fígado também controla o fluxo do Qi para todas as partes do corpo. E isso representa o seu aspecto Yan e a sua função. O Qi é Yan em relação ao sangue. O sangue é uma forma mais densa e material do Qi. Portanto, é Yin, tá? Qi aquece, protege, transforma, tem essa natureza Yan. Sangue nutre, umidifica, natureza Yin.
E o Ti defensivo, está presente na pele, nos músculos, protege, aquece. Yang, Ti nutritivo, nos órgãos internos, nutre o corpo. Yin. Uma outra característica do Yin e do Yang é a oposição entre o Yin e o Yang. Tá? A oposição evidencia nas estruturas oponentes do corpo, nas qualidades oponentes dos órgãos, na sintomatologia contrastante. Vamos entender isso. Yang é fogo, Yin é água. O fogo fisiológico, ele contribui com o calor abrindo a mente, o Shen. Fornece calor ao baço para transformar e para transportar. Estimula o intestino delgado em sua função de separação. Fornece calor à bexiga e ao aquecedor inferior para transformar e excretar líquidos. E proporciona calor ao útero para manter o sangue em movimento. Quando o fogo está em deficiência, o que acontece? A mente sofre depressão. O baço não consegue transformar e transportar. O intestino delgado não separa os líquidos. Pode ter fezes aquosas com presença de alimentos. A bexiga e o aquecedor inferior não conseguem excretar líquidos e acumula-se edema. E o útero torna-se frio, causando infertilidade. Tá? Quer dizer que vai acontecer isso tudo, tá, gente? São características que podem acontecer uma, duas, várias delas. Esse fogo fisiológico para a medicina chinesa está relacionado ao fogo do portão da vitalidade, que é o Minmen. Minmen é uma energia que tem origem nos rins, energia ancestral, que vem do pai e da mãe no momento da concepção. Já vai uma diquinha aí para vocês. Para aumentar o fogo fisiológico, a gente vai fazer moxa nos pontos Tai Chi e no ponto Minmen. Ponto Tai Chi é o ponto R3, ponto Minmen é o ponto VG4, certo? Só um parênteses aqui rápido. Eu falo moxa e a maioria das pessoas eu vejo que fala moxa, tá? É o jeito que eu aprendi, tá, gente? Aprendi moxa. Moxa vem do termo mogusa em japonês. Então, falo moxa. Foi o jeito que eu aprendi, tá? Mas é igual moxa, mesma coisa. A água, então, vai ser de característica Yin. Ela umidifica, ela resfria e ela equilibra o fogo. Fogo em excesso, o fluxo ascende, tem evidências na parte superior e na cabeça, que podem ser cefaleias, olhos e face vermelha, muita sede, sinais de excesso de fogo. Sinal de água em excesso, fluxo desce, edema nas pernas, micção excessiva ou até incontinência urinária. Então a pessoa ficar fazendo xixi demais ou ter dificuldade para prender xixi pode ser sinal de excesso de água. Calor, Yang, frio, Yin. O excesso de Yang mostra um excesso de calor, pessoa calorenta. Excesso de Yin, excesso de frio, pessoa friorenta. Tá? Sinal, isso também se apresenta como sinal clínico. Por exemplo, o furúnculo, ele tem calor local, sinal de Yang. Um sinal de frio nos rins é dor lombar com a região lombar fria, tá? Então, é um sinal um sinal clínico dessa energia estar em excesso, estar em desequilíbrio. Yang, vermelhidão. Yin, palidez. Então, quando você tem excesso de Yang ou deficiência de Yin, você pode ter uma compleição, uma face avermelhada, ter um rosto muito vermelho, ou qualquer atividade que você faz fica muito vermelho. Já o excesso de Yin ou a deficiência do Yang gera palidez.
Depois eu vou explicar melhor isso, tá? Mas você tem excesso de Yang, deficiência de Yin. Os sintomas podem ser, e muitas vezes são parecidos. Por quê? Isso e isso mostra um Yang alto. Só que a diferença é a causa. Na hora que eu for explicar um pouquinho sobre a oposição, eu falo um pouco mais disso. E aí lá em síndromes que vocês vão entender um pouco melhor sobre isso. Mas é o começo, a gente começar a entender essa base para poder prosseguir depois. Agitação é Yang, quietude é Yin. Então, agitação, insônia, inquietação, tremor, são todos sinais de excesso de Yang. Enquanto a quietude, o desejo de ficar parado, a sonolência, são sinais de excesso de Yin. Seco é Yang, úmido é Yin. Ressecamento indica excesso de Yang ou deficiência de Yin. Ressecamento nos olhos, na garganta, na pele, nas fezes, são sinais desse desequilíbrio. Excesso de umidade vai indicar o excesso do Yin ou a deficiência do Yang, que pode apresentar como lacrimejamento dos olhos, coriza, espinhas, principalmente aquelas espinhas amarelas, né? Porque aquele pus é um sinal de umidade. Pode apresentar também fezes amolecidas, são sinais de umidade excessiva, tá? De excesso de Yin. Duro, Yang, macio, Yin. Então, nódulos, inflamações, massas duras no corpo são sinais de excesso de Yang. Consistência macia é sinal de excesso de Yin. Excitação, sinal Yang. Inibição, sinal Yin. Então, hiperatividade de uma função, sinal de excesso de Yang. Hipoatividade, sinal de excesso de Yin. Por exemplo, os batimentos cardíacos. Se você tiver batimentos cardíacos muito altos, né, é um sinal de excesso de Yang no coração. Já os batimentos muito baixos é um sinal de excesso de Yin no coração. Rapidez é Yang, lentidão é Yin. Então, isso está muito relacionado com os movimentos da pessoa. Quando a pessoa anda muito rápido, fala muito rápido, é muito agitada, fica movimentando, tem gente que fica, né? Síndrome das pernas inquietas, tudo sinal de excesso de Yang. Já a pessoa que movimenta lentamente, fala muito lento, mastiga muito devagar, sinal de excesso de Yin. Isso também se apresenta nos sinais e nos sintomas, tá? Então, quando você tem sinais e sintomas que mudam muito rápido ou que acontecem muito repentinamente, de uma hora para outra a pessoa tem uma febre, isso é um sinal Yang. Quando esses sinais, esses sintomas, eles acontecem de forma bem gradativa, a mudança é muito lenta, já é um sinal, uma característica Yin dessa energia. Não substancial é Yang, substancial é Yin. Então, não substancial tem a ver com movimento, substancial tem a ver com matéria. Transformação e mudança, as características Yangs. Conservação, armazenamento, sustentação, característica Yin. Então, você tem órgãos armazenam sangue, fluidos corpóreos, essências, são Yins. Os ossos sustentam, são Yins. Já as vísceras, elas transformam, transportam, excretam, são Yangs. Todos os sinais e sintomas, eles são essencialmente causados por um desequilíbrio entre o Yin e o Yang. Quando o Yin e o Yang estão em harmonia, a gente não consegue identificar esses desequilíbrios. Então você só vai ter vermelhidão quando você tem desequilíbrio. Você só vai ter massas duras no corpo quando você tem desequilíbrio. Então a gente só consegue identificar quando tem desequilíbrio. Quando está em equilíbrio, não se identifica, porque está equilibrado. O sinal e os sintomas sempre evidenciam desequilíbrio.
mas um quadrinho só para a gente exemplificar um pouco mais, né? Então você tem uma doença aguda, ela é de característica Yang, uma doença crônica de característica Yin. Doenças Yang são de início rápido, doenças Yin de início gradativo. Doenças Yang têm alterações patológicas rápidas. Doenças Yin são doenças insidiosas, aquelas doenças que agem em segredo, né? Que quando você descobre o negócio já está complicado. A gente vê muito câncer assim, né? Na hora que a pessoa tem um diagnóstico, ele já está muito comprometido, né? Então é uma doença insidiosa, uma doença silenciosa, tá? Não são todos os cânceres que são assim, mas é uma característica geral do câncer. O Yang gosta do frio porque ele tem muito calor, o Yin gosta do calor porque ele tem muito frio. Yang é inquieto, tem insônia, Yin tem sonolência, tem apatia. O Yang afasta as roupas de cama, não gosta de coberta. O Yin prefere estar coberto. O Yang gosta de se deitar esticado, o Yin deita encolhido. O Yang tem o corpo e os membros quentes. O Yin tem o corpo e o membro frio. O Yang tem a face avermelhada. O Yin tem a face pálida. O Yang gosta de bebidas frias. O Yin gosta de bebidas quentes. O Yang fala alto, fala muito. O Yin fala baixo, fala pouco. O Yang tem uma respiração ruidosa, barulhenta. O Yin tem uma respiração fraca, superficial. O Yang tem muita sede. O Yin bebe muito pouca água. O Yang tem urina escura e escassa. O Yin tem urina clara e profusa. O Yang tem constipação intestinal, normalmente com fezes secas. O Yin tem fezes amolecidas. O Yang tem língua vermelha com sabor amarela. O Yin tem língua pálida. O Yang tem pulso cheio. O Yin tem pulso vazio. Então, gente, são só umas características gerais, né, dessas energias e como elas muitas vezes se apresentam, tanto como doença, como na pessoa, né? A pessoa que fala muito rápido, tem muita sede, né? Características Yangs. Pessoa que fala lento, bebe pouca água, característica Yin. Então a gente tem normalmente uma predominância, mais Yin ou mais Yang. A gente tem normalmente só uma predominância, mais Yin ou mais Yang no nosso organismo, tá? O que muitas vezes vai determinar também quais são as energias que mais nos afetam. Vamos entender então a interdependência do Yin e do Yang dentro da medicina chinesa. Você tem os órgãos Yins e os órgãos Yangs, né? Os órgãos Yangs eles transportam, eles transformam e eles excretam. Mas eles precisam da nutrição do órgão Yin, que por sua vez recebem essa energia que foi transportada, transformada dos órgãos Yangs, né? Então pensa lá no estômago. O estômago recebe o alimento, ele é um órgão, uma víscera, né? Um órgão Yang, ele vai receber o alimento para fazer a digestão. Só que o estômago, ele tem que ter a sua vascularização para ele receber a sua nutrição, que vem do sangue, que é Yin. Então, essas energias, elas dependem uma da outra para que possa ocorrer. Sem uma estrutura que é Yin, a função que é Yang não vai ser realizada. E sem a função, a estrutura careceria de transformação e de movimento. Então, essa interdependência ela vai se dar aí, né? Você precisa da estrutura que é Yin, mas se essa estrutura não tiver nenhuma função, né, ela também não tem sentido, né? E se você precisar de uma função, mas não tiver uma estrutura para que isso seja realizado, você também não consegue. Então, interdependência dessas duas características. Não tem Yin sem Yang, não tem Yang sem Yin. Vamos entender aqui então o consumo mútuo do Yin e do Yang. Eu gosto muito desse quadrinho para a gente entender isso, tá? O primeiro ali está mostrando o equilíbrio entre eles. Lembre-se que esse equilíbrio é dinâmico, ele não é um estático, isso é só para a gente entender, tá? Logo abaixo você tem a plenitude, tá? Que é o excesso. Primeiro você tem um excesso de Yin, depois você tem um excesso de Yang. O excesso de Yin consome o Yang, então você vê que o Yin está acima dessa linha de equilíbrio,
enquanto o Yang está abaixo da linha de equilíbrio. Então você tem uma energia que está em evidência, gerando um consumo da energia oposta. Assim você tem também quando você tem o Yang em excesso, o Yin decresce. Tá? Diferente quando a gente vê na deficiência, que quando a energia Yin ela diminui, a energia Yang não necessariamente aumenta, mas quem fica em evidência é esse excesso de Yang. Por que é importante a gente entender isso? Porque quando você tem excesso de Yin, você tem que diminuir a energia Yin para que o Yang se restabeleça. Quando você tem deficiência de Yang, não adianta eu diminuir mais o Yin. Eu preciso aumentar esse Yang para que ele chegue no equilíbrio. Tá? Isso é uma condição que a gente entende na medicina chinesa como frio, cheio, calor cheio, frio vazio, calor vazio. Bom, nesse quadrinho a gente tem plenitude, excesso de Yin é um frio cheio, excesso de Yang um calor cheio, porque você tem essa energia realmente em excesso. Quando você tem deficiência de Yin, você tem um calor vazio. Por quê? O Yang se apresenta como em excesso, mas ele não está em excesso real. Ele está em excesso devido à deficiência do Yin. Então isso é um calor vazio. Da mesma forma, quando você tem uma deficiência do Yang, a gente tem um frio vazio, que é por conta, o frio ele está acontecendo por conta da deficiência do Yang. Tá? Posteriormente eu vou explicar melhor sobre essa questão de calor cheio e calor vazio, mas por enquanto entendam essa questão, porque o tratamento é diferente. E para finalizar, vou falar da intertransformação do Yin e do Yang. O Yin e o Yang, essas energias, elas transmutam uma na outra. No vídeo anterior eu falei do ciclo do dia e da noite, né? Você tem um excesso de Yang ao meio-dia, que a partir do meio-dia o Yang começa a diminuir e o Yin começa a crescer. Lá para 6 horas da tarde você tem a inversão dessa polaridade, então você começa a ter mais Yin do que Yang, e aí o Yang começa a aumentar, o Yin começa a diminuir, e aí à meia-noite você tem o máximo do Yin e o Yang bem baixo, para que a partir da meia-noite o Yang comece a subir e o Yin comece a descer. 6 horas da manhã transmuta, passa a ter mais Yang do que Yin, o Yang começa a subir, o Yin começa a diminuir até chegar ao meio-dia. Então, essa energia vai transmutando, movimentando dinamicamente durante o dia. Como é que isso acontece no corpo? Se você trabalhar demais, né, sem descanso, Yang, você pode causar uma deficiência extrema das energias do corpo, uma fadiga muito grande, que é o Yin. Você pode chegar a desmaiar de tanto trabalho, né, de tanta atividade física. O excesso do Yang vira Yin. Quando a pessoa pratica corrida demais, faz atividade muito excessiva, isso pode causar um pulso lento. Então, excesso de Yang gerando Yin. Consumo exagerado de álcool, de drogas de uma forma geral, você vai gerar uma euforia, um excesso de Yang, mas no outro dia você está Yin, você está com ressaca, você está com depressão, né, por conta desse excesso no dia anterior. Tá? Excesso de preocupação, excesso de Yang, esgota as energias do corpo, que é Yin. Tá certo? Bom, pessoal, isso é o que eu tinha para falar para vocês. Espero que gostem. Então foram as formas com que essa energia Yin e Yang se manifestam no corpo. Se manifestam em sintomas, se manifestam em sinais, tá? Então, a forma com que a medicina chinesa então vai ver e vai perceber essas manifestações do Yin e do Yang, tá? Espero que tenham gostado. Se gostou, curte o vídeo, se inscreve no canal. E é isso aí, até a próxima. Muito obrigado.